Olá, pessoal. Continuando, então, a série de vídeos sobre o Tribunal do Júri, hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma importante garantia constitucional, da qual todos nós somos titulares e que muitas vezes no plenário do júri ela acaba sendo reduzida, acaba sendo mitigada e às vezes seus efeitos são totalmente desconsiderados pelo conselho de sentença. O assunto de hoje, portanto, é a presunção de inocência, ou também a presunção de não culpabilidade, ou ainda o chamado princípio do estado de inocência, que está previsto na nossa Constituição Federal. De forma bem simples, o princípio do estado de inocência impede que sejamos considerados culpados até que sobrevenha uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, uma sentença da qual não mais é possível recorrer, seja porque não admite mais recurso, seja porque os recursos interpostos foram julgados improvidos. Enfim, uma decisão imutável dentro daquele processo. A regra, portanto, é a seguinte: enquanto a condenação não transitar em julgado, todos somos presumidamente inocentes. Um dos reflexos mais importantes da presunção de inocência é justamente o indubio pro réu, ou seja, o subprincípio do favor rei, pelo qual a dúvida fundada sobre um fato relevante do processo deve sempre ser resolvida em favor do acusado. Não é por outro motivo que um dos argumentos mais corriqueiros do Tribunal Popular, invocados logicamente pela defesa, é aquele pelo qual é preferível absolver um possível culpado a condenar um possível inocente. Com essa frase, a defesa invoca, em prol do acusado, o benefício da dúvida. É como se estivesse a dizer ao conselho de sentença, aos senhores jurados: Excelências, em caso de dúvida, absolva. Mas será que no tribunal do júri o princípio do indubio pro réu tem efeito prático? Será que vigora no plenário popular a presunção de inocência? Em minha opinião, o tribunal do júri algumas vezes inverte essa lógica constitucional, de maneira que o réu, que deveria ter consigo a presunção de inocência, passa a carregar a tiracolo uma presunção de culpabilidade, ou seja, ele já ingressa no plenário do júri como se condenado estivesse. E quando isso ocorre, logicamente que todo aquele trabalho que já foi desenvolvido pela defesa pode estar em muito comprometido. Afinal de contas, o que os jurados podem pensar? Se não é culpado, por que está sendo julgado? Ah, mas se não é culpado, por que ele foi preso? Ou por que está preso? Se não é culpado, por que não se apresentou à autoridade policial? Por que fugiu do local do fato? Por que estava armado no dia do acontecido? Essas perguntas retóricas, que muitas vezes são até mesmo utilizadas no discurso da acusação, elas buscam fazer germinar, fazer nascer na consciência dos jurados aquela lógica simplista à la Leonel Brizola. E é importante ainda ressaltar que essas falsas premissas podem até ser potencializadas quando o fato que será julgado foi objeto de grande repercussão social, ou ainda objeto de manifestações públicas clamando por justiça, pelo combate à impunidade, enfim. E além disso, um outro aspecto importante é que nós não podemos esquecer que vivemos hoje em uma sociedade que está assolada pelo medo. E o medo, bem se sabe, é um campo fértil ao discurso do ódio. Quem nunca ouviu falar que bandido bom é bandido morto, tinha que fuzilar e mandar a conta da bala para a família, e outras tantas e tantas afirmações nesse sentido. Nesse cenário de medo, a dúvida no tribunal do júri não vai absolver. Ela pode até vir a colaborar com uma condenação, ainda que se trate de uma pessoa inocente. Por conta disso, a defesa não pode, de modo algum, menosprezar esse estereótipo do réu
que é desenhado no imaginário popular e que pode sim influenciar os jurados. A defesa não pode se contentar em deixar de atacar esses pontos e deixar prevalecer essa crença coletiva de que todo e qualquer réu que é julgado carrega, incorpora em si o mal em todas as suas formas. Talvez o primeiro e grande desafio da defesa, antes mesmo de começar a expor as suas teses em plenário, é tentar desconstituir esse estigma de que se está lá é porque é culpado e de que se está lá é porque merece uma pena. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho sobre algumas medidas paliativas que, no meu entender, podem afastar esse efeito negativo do pré-julgamento. Até mais, pessoal.